mas Deus sempre nos dá uma palavra. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos no ano de 2023. Eu sei que todo mundo aqui almeja alguma coisa, tem seus sonhos, tem seus projetos. Senhor, eu quero tanto esse ano assim. Você tem que colocar diante de Deus, e você tem que se esforçar para aquilo ali, tem que lutar. Eu quero isso aqui, Senhor. É claro, sendo da vontade de Deus, Deus vai fazer. Mas o apóstolo Paulo aqui nos ensina que nós não podemos ficar presos a amarras passadas, aquilo que já passou. Se você ficar olhando muito para trás, é perigoso. Quem está no trânsito dirigindo, olhando para trás, é perigoso um acidente na frente. Você não atinge um objetivo. Então nós não podemos ficar olhando para aquilo que passou em 22 e 21, foi muita pandemia, foi muito problema, muitas coisas que aconteceram na vida material, vida financeira, na vida espiritual de muitas pessoas. Nós não podemos ficar presos àquilo que não traz edificação, naquilo que não produz algo bom para o presente e nem para o futuro. Existem algumas experiências boas do passado que você pode guardar até com você, mas muita coisa, amado, que não edifica, você não pode ficar carregando nas suas costas, sabe? Senão você fica com um peso tão grande do passado em você, que você não consegue viver o que Deus tem para a tua vida. Você quer viver o melhor de Deus esse ano? Fala comigo, pastor, eu quero viver o melhor de Deus na minha vida este ano. Eu quero que as portas se abram nesse ano de uma maneira poderosa na minha vida, para a minha família. Pastor, eu tenho pedido sempre isso, em todo começo de ano, mas é assim mesmo. Meu pai já disse aqui muitas vezes, meu pai orou pela minha mãe 5 anos, uma doença, todo dia orando, todo dia nada. Depois de 5 anos, Jesus, ele acorda e ela não tem mais aquela doença. Cadê? Sumiu do corpo dela, uma psoríase que tinha no corpo, que ele passava pomada, ajudava ela no corpinho dela. Minha mãe já era uma senhora de idade. Então nós temos que olhar para frente. O apóstolo Paulo, ele, apesar de toda a provação que estava passando, ele não passou por poucas provações, passou por muita. E quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, é um espelho, é alguma coisa para a nossa vida. Se você quer viver bem, você lê a Bíblia Sagrada, palavra de Deus. Pega ali a segunda carta de Coríntios, medita no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Ali você vai ter uma ideia do que é servir a Deus, saber lidar com situações diferentes, saber viver, sabe? Não se meter em questões que não edificam. Paulo ensina tudo, a Bíblia Sagrada nos ensina a maneira como nós precisamos viver nesse tempo presente, senão você fica sempre preso a questões que não trazem nada para a sua vida. E o apóstolo Paulo, apesar de toda a provação que ele passava, porque ele passou por naufrágios, espancamentos, ele foi espancado até perder os sentidos. Isso, depois de espancamento, ele voltou a pregar o evangelho. Pegaram ele quase morto num lugar, os crentes tomaram ele, levaram para casa, cuidaram dele. No dia seguinte estava pregando o evangelho de novo. Frio, ele diz isso: fome, dor, julgamentos pelas autoridades,
pelo fato de ele estar trazendo uma coisa nova, diante das religiões que haviam na época. Eles não aceitavam que um Cristo que Paulo pregava tinha ressuscitado dos mortos. Eles não aceitavam essa mensagem, era muito dura para a tradição deles. A incompreensão de muitos que se diziam irmãos, principalmente os judeus, diziam: nós aceitamos, e havia um combate contra ele, aqueles irmãos que se diziam irmãos, mas eram falsos irmãos. Era uma batalha de lidar com isso. Apesar de tudo isso, a incompreensão de muitas pessoas, o apóstolo Paulo, apesar de tudo isso, ele não queria ficar olhando para trás e mostrando ferida para os irmãos. Olha como eu estou sofrendo, está vendo, por causa disso. Não, isso é um ensinamento para nós nesse tempo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, desvinculando. Peraí, se é perdão que você tem que pedir, peça perdão para alguém. Se você tem que liberar perdão, libere perdão para alguém. Se você tem que orar por alguém, faça isso. Mas solte as amarras do passado que impedem você de seguir adiante. Porque se tiver com essa coisa dentro de você, as coisas não vão fluir. Apesar de tudo isso, ele não queria ficar olhando para trás, olhando para as feridas. Paulo queria, o apóstolo, ele queria viver o novo que o Senhor tinha para ele. Ele queria, ele sabia que Deus, a graça de Deus seria tão grande sobre ele, que iria superar tudo. Porque a graça de Deus, irmão, é abundante, ela supera toda dor. Se tem alguma coisa te machucando, deixa a graça de Deus te tomar. A graça de Deus tem perdão. A graça de Deus tem novas oportunidades, tem novas chances. A graça de Deus sempre dá uma nova chance. Ai, acho que não vai dar mais. A graça de Deus está aí, a porta está aberta de salvação para todos. Paulo sabia, o apóstolo, que a presença de Deus na vida dele ia fazer ele superar. Amado, nós temos que romper o ano de 22. Não adianta ficar olhando para o que passou. Vamos, pastor, mas está difícil, é um governo, as coisas estão difíceis no governo, as coisas estão difíceis no mundo. Amado, desde que eu me conheço por gente, quando você começa a conhecer por gente, você começa a ler a história. Nas histórias, desde o começo do mundo, sempre teve guerra, acontece. Ai, teve isso. Irmão, isso não é novidade. O mundo sempre parece que se alimentou disso. Por quê? Existe guerra? Porque é a carne do homem imperando, é o orgulho do homem, vive nessa guerra, sabe? Um querendo ter mais poder do que o outro, um querendo ter mais arma do que o outro, para dizer que é o bom. É assim que o homem na carne se alimenta, dessas pelejas, essas guerras inúteis, desde o começo da humanidade. Se você for ver na história, sempre é um povo querendo conquistar o outro, era um povo querendo tomar o outro tomava o outro. Veio o Império Romano, depois do Império Romano, que parecia que ia durar a eternidade, veio o Império Otomano, e depois veio o outro, sabe? Sempre vem alguém maior, sempre vem alguém. Se tu ficar nessa estrada da guerra, da confusão, tu sempre vai ter paulada em cima da tua cabeça, sempre vai sair de algum lugar. Mas eu não vi. Eu me lembro quando era jovem, a garotada não era fácil no futebol. Papai, de repente sobrava sempre uma mão. Pum! Da onde veio isso? Ninguém viu. No meio da multidão veio. E quem está no meio desse caminho de peleja, de guerra, sempre vai estar em guerra. E a nossa missão é outra. Nós temos algo a alcançar, nós temos um prêmio a alcançar, temos almas para ganhar para Jesus, nós temos o melhor de Deus para viver. A palavra de Deus diz assim: se quiserdes, ali em Isaías no capítulo 1, se quiserdes e ouvirdes, vocês vão comer o bem desta terra. Se vocês quiserem, esse ouvir quer dizer obedecer, me quiser e obedecer, vocês vão comer o melhor. Mas você lê o seguinte, aí te dá um, opa, mas se vocês me desobedecer, vocês serão devorados pelos seus inimigos. Às vezes a pessoa só olha a Bíblia, é um versículo, lê o seguinte, ou lê o anterior: mas se me desobedecer, serão devorados pelos homens.
Não tem outro caminho, é o Senhor, é a obediência a Deus, a obediência que Deus tem colocado. Vamos buscar o Senhor, vamos nos desvincular daquilo que é passado. Paulo, ele queria viver o novo de Deus, ele sabia que a presença de Deus na vida dele o faria superar todas as coisas. Há um melhor para viver, glória a Deus. Quem nunca viu o filme do Peregrino, ou leu o livro, primeiro leu o livro do Peregrino, é um dos livros mais lidos depois da Bíblia Sagrada, é o livro O Peregrino. Leia a história do Peregrino, e depois fizeram filmes do Peregrino, mas fica mais fácil para você entender alguma coisa. Mas o livro, John Bunyan, ele escreveu o Peregrino quando estava preso. Ele tinha uma filha cega, ele não podia nem cuidar da filhinha dele por causa do Evangelho, e ele escreveu essa preciosidade. O peregrino, ele caminha uma caminhada, sempre tinha uma coisa na frente dele, sempre tinha alguma coisa querendo agarrar ele, tirar a atenção para ele, porque ele ia, o caminho dele era para a cidade celestial. Você não pode impedir, não pode deixar que as situações desse mundo impeçam o teu alvo, o caminho para o céu, o melhor que Deus tem para a tua vida. Assim era. Aquele filme é muito legal, recomendo para os irmãos, O Peregrino. E o apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém. Glória a Deus. Aquele que é poderoso, ele não ficou contando, ele não fica contando, ai, estou machucado, eu vou parar. Não, eu não vou parar, eu não vou parar. Você não vai chegar do outro lado, como diz a canção, você vai chegar do outro lado, você não vai parar, não pode parar agora, meu amado, ficar no meio do caminho. Aquele que é poderoso para fazer, quem? O Senhor. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, Ele pode fazer além. Mas não tem jeito, para você pode não ter, mas para o Senhor, aleluia, não existe impossível para o nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele nos mostra essa grande batalha, você querer caminhar para frente, lutar, deixar coisas para trás, e ele nos mostra essa grande batalha espiritual que enfrentamos. Há uma batalha, você todo dia está guerreando. Quando você está lutando no teu trabalho para ganhar o teu pão, não é só uma batalha física de trabalho, é uma batalha espiritual, porque aquele trabalho vai trazer sustento para a tua casa, vai pagar os teus compromissos, vai deixar você com a cabeça erguida. Além de material, é uma batalha espiritual, porque nós lutamos contra as trevas. Nosso inimigo não são pessoas, nosso inimigo chama-se diabo, que luta para destruir vidas, fechar as portas das empresas para que você não tenha um trabalho para trabalhar. Então, antes de material, é algo espiritual. Então o apóstolo Paulo, ele nos mostra essa grande batalha. Você está lutando, às vezes você quer avançar, quer lutar, parece que tem uma tonelada nas costas. Quem já se sentiu assim, hein? Você já se sentiu assim? Parece que tem uma tonelada, está lutando, parece que aquilo não dá vencimento. Entrega os teus cuidados ao Senhor, o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, aleluia. Às vezes a gente luta muito com coisas que nos prendem sozinho. Pastor, eu tenho, se deixar de fazer isso, aí eu vou ficar livre disso. Se eu não parar de fazer aquilo, então eu vou ficar bem com Deus. Antes disso, você tem que pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me converte por dentro, muda meu coração, porque na tua força, você pode deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus por 1 dia, 2 dias, 3 dias, numa semana no máximo, depois já não está aguentando mais.
Estou falando alguma mentira? Não é verdade? Mas pede para o Espírito Santo: Senhor, liberta o meu coração, tira do meu coração este peso, essas amarras, eu quero ser livre. A obra vai ser tão maravilhosa que você nem vai, sim, você vai observar que de repente as coisas não vão mais te escravizando. Não, isso não me faz falta, isso não. Por que aconteceu? O Espírito Santo de Deus trabalhou, porque você permitiu, você pediu socorro ao Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo nos mostra nessa batalha que enfrentamos, que precisamos nos preparar. Quando você lê Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Essa transformação de mente, no grego quer dizer metanoia, que significa arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de temperamento, uma mudança. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação como é que eu renovo meu entendimento? Tendo um momento para orar e para meditar na palavra. Senhor, estou na tua presença, isso tem me machucado, mas eu sei que tu pode colocar a mão sobre isso. Separa um tempo para Deus, para que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha como em nós? Através da palavra de Deus. A palavra vai trabalhando, o Espírito Santo vai te curando, para você seguir à frente, senão você sempre vai ficar preso ao passado. Vem ano e vai ano, a coisa nunca muda. Vem ano e vai ano, as coisas nunca mudam. Mas eu sei que você quer mudar, amém? Você quer o melhor de Deus para a tua vida, você quer mudar, então tem que permitir, tem que deixar o Espírito Santo agir em você. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus. Não é ficar se conformando, não. Deus tem mais para mim, Deus vai me abençoar, Deus vai abrir as portas. Mas você fez, não deu certo, mas amanhã vai dar certo. Meu pai era pescador, as coisas às vezes estavam difíceis, uma situação financeira que não tinha. Meu pai saía para fora e dizia: hoje Deus vai dar, sempre com aquela fé. Aí chegava lá, não dava, voltava, ele vinha arreadinho, depois de dias fora, e ele: Senhor, não deixava de orar, Senhor, manda. Aí chegava o dia que ele saía, aí a bênção chegava, achava o cardume de peixe, a bênção chegava, pagava compromisso, sustentava as famílias que trabalhavam com ele. Aleluia, porque Deus é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Deus nunca vai desamparar os seus queridos, seus filhos. O salmista Davi, o rei Davi, ele disse: nunca eu vi um justo desamparado. Olha que ele viveu um bom tempo de vida. Ele pôde dizer: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar pão. Toma posse dessa palavra, bênção para a tua vida e para os teus filhos, é bênção do Senhor. Glória a Deus. Precisamos estar preparados para enfrentar esse tempo. Os desafios aumentam, as batalhas espirituais se intensificam, cada vez é uma coisa diferente. Você tem que estar preparado. O apóstolo Paulo nos mostra no capítulo 6 e versículo 10 em diante, diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Olha o conselho dele: e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne. Olha só, a nossa luta não é contra indivíduos, contra pessoas. Não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra essas potestades. São poderes que estão nos ares. Um demônio, porque demônios existem em escalas de príncipes, de primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. Assim como existe nos anjos,
existem também, já demos essa aula aqui, escalão de demônios para destruir uma pessoa, para destruir uma região, para destruir um bairro, destruir uma nação. Então nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aonde? Nesse ar que está diante de nós. Às vezes você não vê nada, mas existem demônios aí trazendo acidente, trazendo vício, levando moças, mocinhos para prostituição. É demônios agindo nos ares, destruindo famílias, trazendo suicídio, amados. Aconteceu, a pessoa tinha a cabeça fraca. É muito fácil falar assim, mas não é não. Quando uma pessoa toma a decisão de tirar a sua própria vida, é coisa muito triste. Parece que a resposta é tão fácil. Olha, não é tão fácil. Há uma opressão, há uma depressão que vem, a pessoa se sente acuada, parece que a vida não tem mais. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja curado de toda opressão, de toda depressão na tua vida. Quando esse sentimento de depressão começar a vir sobre você, sabe como ele vem? Vem tirando tua vontade de viver, vem tirando, você não tem mais prazer em nada, você só quer se esconder. Levanta a tua mão para o céu: Senhor, eu não aceito isso na minha vida, eu sou tua serva, eu sou teu servo, cura o meu coração. Não aceita não. A pessoa se esconde no escuro. Já fui fazer visita, a pessoa no escuro, ainda tem um gato preto lá ainda, meu Deus, no meio da escuridão, você fica até com vergonha de pedir para acender a luz, a pessoa deixa tudo apagado, pelo menos não abre a janela aí, ainda tem um gato, aquele rabão para trás, gato preto, ali, Jesus querido, se eu repreender aqui, o bichinho do gato vai espinhar aí, os gatinhos, até os animaizinhos ficam também debaixo dessa opressão, amado. Não, clama a Deus, começa a vir, vai jejuar. Senhor, eu estou na tua presença, levanta-me de madrugada. Senhor, repreende este mal que quer vir sobre a minha filha, sobre meu filho, sobre a minha casa, sobre a minha esposa, sobre meu esposo. Repreende, Pai, em nome de Jesus. O mal do século, a depressão, as pessoas estão morrendo. Não podemos, nós temos que portanto, tomai a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. Qual é a armadura? Havendo feito tudo isso, ficar firme. Estai firmes na fé, cingindo os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando o capacete, o escudo, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O que são dardos inflamados? São dardos incendiados com fogo na tua mente. O diabo quer lançar no teu corpo, para aquilo ficar ardendo e queimando. Amado, você tem a tua fé, o escudo da fé, que traz proteção para você. Quando o diabo lançar uma lança, uma flecha incendiada, usa a tua fé. Como é que eu uso a fé? Em nome de Jesus, eu repreendo este mal que veio sobre a minha casa. De repente o inimigo, ele age de uma maneira que fecha as torneiras financeiras na tua casa. Não fica a cabeça baixa não, porque o inimigo traz isso para poder confusão. Aí guerra porque está faltando dinheiro para pagar os compromissos. Vai para a presença de Deus. É o casal, é uma pessoa individual. Vão buscar Deus. Deus abre a porta, Deus. Amado, as chaves que abrem e que fecham estão na mão de Deus. Se Deus não abrir a porta, você vai sofrer e vai passar fome. Mas pastor, eu tenho meu emprego. Amado, não confia nisso não. Se a porta fechar, o emprego fecha. Se Deus não abrir a porta e fecha tudo, tu passa necessidade, amado. Quem nos sustenta é o Senhor. É Deus queimando o pãozinho na tua casa. Mas eu trabalho muito. Ora, todo mundo tem que trabalhar.
Que Deus te dê saúde para trabalhar, que as portas se abram diante de você, e você seja muito abençoado neste ano. Aleluia, glória a Deus. Não está chovendo em lugar nenhum, mas dentro da tua terra Deus vai mandar chuva. Se quiserdes e ouvirdes, se quiserdes e obedecerdes, vocês vão comer o bem desta terra. Aleluia. Servir a Deus com fidelidade, se vestindo cabeça com capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, capacete da salvação e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Você tem uma espada na mão, que é a palavra de Deus. Medita na palavra de dia e de noite, e ainda orando em todo o tempo, com toda a oração. Essa vestimenta espiritual Deus te dá quando você está na presença dEle, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Além de orar por nós, por nossa casa, nós oramos pelos irmãos. Aleluia. Abençoa teu servo que está trabalhando, abençoa tua filha, dá saúde para ele. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Olha, pastor, é só esse o caminho que tem, é só Jesus, não há outro. Muitas pessoas às vezes querem provar, mas eu quero ver se é isso mesmo. Muitas pessoas já fizeram isso, já tive com muita gente e sofreram muito. Estou falando de pessoas que não querem Jesus, que querem fazer outras coisas. Não, tem outros caminhos, não é só o Evangelho. E eu quero dizer para você, é só o Evangelho, é só Jesus, não tem outro caminho. Aleluia. É só Jesus, é só Jesus. Esse é o caminho da verdade. Essa pesquisa, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, já falei para vocês, uma pesquisa entre aqueles que serviam a Deus, uma pesquisa de 100 anos fizeram, daqueles que serviam a Deus e aqueles que não, uma diferença assim, e pessoas ilustres, pessoas abençoadas, em todas as áreas, foi uma diferença, daqueles que não serviam a Deus. Pesquisa, ciência. Às vezes a pessoa, tem que me mostrar. A fé, eu não posso te mostrar. A fé é você crer na palavra ou não. Aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você crê de todo o teu coração, Deus muda a história da tua vida, porque Deus é fiel, Ele cumpre o que está escrito aqui. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha essa confiança e certeza, uma confiança muito grande, uma certeza de que apesar de tudo, de momento difícil que ele passasse, haveria um livramento da parte de Deus, até que ele acabasse de cumprir a sua missão. Sempre haverá um livramento. Aleluia. Sempre haverá uma saída para aqueles que amam a Deus, a não ser que você cumpra a tua missão e Deus te recolha. Muitos irmãos que amamos morreram na Covid. O que eu posso concluir? Cumpriram a sua missão. Mas se você tem missão para fazer, se tem obra de Deus para fazer, se você tem uma missão na tua família, como pai de família, como uma mãe, aleluia, você precisa estar firmado no Senhor para enfrentar esses tempos difíceis. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza disso. Quando nós olhamos em 2 Coríntios, eu trago a palavra porque a palavra, ela tem vida em si mesmo. Pastor, o senhor cita a palavra porque a palavra, ela é vida, ela tem vida em si mesmo. É a palavra de Deus. Se alguma coisa que cura é a palavra ela pode mudar a tua vida. Você crê nela, ela muda a tua vida, porque é a palavra de Deus, ela tem espírito e vida. Glória a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo, versículo 8, ele dizendo assim: porque não queremos, irmãos, que vocês ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Olha o limite. Quem sabe você já passou por alguma coisa bem não no limite de Paulo, né? Mas no teu limite. Era algo de maneira que ficamos agravados,
mais do que aquilo que a gente podia suportar, de tal modo que até ficamos desesperados da vida. Quer dizer, ele pensa, acho que chegou a morte para mim, né? É aquela situação que você está sofrendo tanto, acho que é melhor morrer do que estar nisso aqui, eu não estou aguentando mais. Vê aquela coisa. Escute bem, e o apóstolo Paulo, isso é para nós, um ensinamento diário na nossa vida. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. A sentença de morte estava sobre nós, para que a gente não dependesse das nossas próprias forças, mas do Senhor, o qual, e falando de Deus, nos livrou de tão grande morte. E ele diz ainda, ele não fica só naquilo que Deus fez, Deus livrou e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Ele vai nos livrar, e lá mais na frente ainda, Ele vai livrar ainda. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor, está doendo, a minha batalha está grande, estou passando por um momento difícil. Deus vai trazer livramento hoje, vai trazer livramento amanhã, e quando a coisa ficar pior ainda, haverá ainda livramento de Deus sobre a tua vida, porque há uma missão para você cumprir. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória ao Deus do céu. Nosso Jesus está vivo. Glórias ao nome do Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 35, Paulo, quando eu olho esse texto de capítulo 35, capítulo 8, versículo 35, na minha visão, Paulo está andando em cima do fogo, em cima das brasas. Ele está andando por cima das águas bravias e turbulentas. Nessa declaração, é um grito de fé. Ele está andando por cima de tudo. Nada podia afetar ele, nada podia causar mal a ele. Não deixa que ninguém cause mal a você. Não deixa que nada, situação alguma, cause dor que não saia. A dor, se ela vem, ela tem que ser curada para você seguir adiante. Olha aqui, Paulo andando sobre brasas, sobre fogo. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Esse homem está andando sobre as águas, né? Aleluia. Ou a nudez, tudo situação que ele tinha passado. Perigo, ou a espada, quer dizer, a morte. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. E ele diz ainda, esse homem está andando por cima das águas turbulentas, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Porque estou certo de que nem a morte, olha só, andando sobre o fogo, ande sobre as águas, ande sobre o fogo, não deixe que nada desta vida afete o teu coração, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, está falando de demônios, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. É o homem andando sobre as águas, é o homem andando sobre o fogo. Que esse ano 2023 você ande em cima do fogo, em cima das águas. Quando vier a situação difícil, glorifica o nome do Senhor. Ah, pastor, mas o desemprego veio. Deus vai abrir outra porta melhor para você. Ah, mas eu já tentei muitas vezes. Este ano Deus vai abrir o caminho que está fechado. Segue em frente, ande sobre as águas, ande sobre o fogo. Sabe por quê? O Senhor está presente na tua vida. Glórias ao nome do Senhor. Porque enquanto nós ficamos presos a situações difíceis que nos causaram angústia, coisas que já passaram, enquanto a gente fica preso, nós não podemos usufruir o presente, nesse tempo presente, o melhor de Deus. Não podemos ficar presos. Não. Tem que pedir perdão a Deus. Te humilha diante dele, pede perdão. Senhor, eu pequei nessa área. Não adianta ficar se escondendo atrás de ninguém. Eu pequei, eu falei que não devia. Me perdoa, Senhor. Me purifica meus lábios.
Senhor, eu fiz algo que não te agradou na minha casa, na minha vida, no trabalho, me perdoa, Senhor. Te conserta com Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já são passadas e tudo se faz novo. Glória a Deus. Esse ano de 2023 você vai viver a novidade de Deus na tua vida. Você crê nisso? Então diz amém. Diz eu creio. E dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Esses aplausos é para Jesus. Glória a Deus. As nossas horas estão passando, mas eu quero trazer ainda um momento, a mudança no futuro de Jó. Quem conhece aqui a história de Jó? Que sofreu muito, né? Mas a mudança no futuro de Jó aconteceu em um momento em que o coração dele descansou e a mente dele estava livre das correntes do sofrimento. Não pensa que ninguém aqui sabe a hora quando Deus vai mudar o cativeiro. Ninguém sabe. Mas no momento que o coração dele descansou e a mente estava livre das correntes do sofrimento, aí veio a palavra de Deus em Jó 42: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos, e acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía. Glória a Deus. Por que Deus tirou? Quando você começa a orar pelos outros, é sinal que a tua dor já, o Senhor está tratando dela. Você não fica, enquanto você está, Senhor, minha dor aqui, o meu problema, só isso, só eu. Mas quando você começa a orar para alguém, é sinal que você já está curado. Quando Jó começou a orar pelos amigos, sacrificar por eles, Senhor, e olha, ele orou por aqueles que falaram mal dele, para aqueles que, conhecendo ele, falaram aquilo que não era a verdade, e Deus pesou, Deus foi contra eles, porque você pode ver que os 3 amigos dele, Deus foi contra eles, porque eles falaram de um homem que era justo, correto diante de Deus. Mas aquele momento que ele orava pelos amigos era o sinal que ele estava pronto para receber a bênção de Deus. Aleluia. A Bíblia recomenda: orai por vossos inimigos. Alguém me fez mal, ora por ele, abençoa. Não amaldiçoeis, mas abençoai. Abençoa as pessoas, abençoa aquele. Às vezes as pessoas fazem alguma coisa que ela não tem entendimento de Deus, da palavra. Abençoa. Quando Jó estava livre das amarras, o Senhor virou o cativeiro dele, e não foi pouca bênção, Deus deu em dobro para ele. Olha que ele perdeu os filhos todos, foram 10 enterros num só dia, mortos. Deus deu mais 10 filhos para ele de novo. E as 3 filhas que ele tinha, 7 homens e 3 mulheres. As 3 filhas eram as mais lindas de todo o Oriente. Deus deu os bens materiais para ele em dobro. Deus trouxe a riqueza. Jó era um outro homem. Aleluia. Deus quer virar o teu cativeiro. Deus quer mudar a tua situação. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Segue em frente, não fica olhando para trás. Quebra as amarras do passado. Se tem que pedir perdão, peça. Se tem que liberar perdão, libere. Mas segue em frente, porque este ano é um ano de cura, é um ano de vitória. As portas vão abrir, os teus filhos vão ser abençoados. Deus vai guardar a tua casa. Ande com Deus, seja fiel a Deus, e as promessas vão se cumprir na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Amém?